ele é fruto das nossas decisões. Você está aqui nessa noite porque você decidiu vir até aqui e ouvir uma palavra de Deus. Isso foi uma decisão sua, você tomou essa decisão de estar aqui. E quem decide a minha vida sou eu. Quem decide a sua vida é você. É uma decisão que só cabe a você. E a nossa vida é assim. Deus nos deu essa possibilidade. O livre-arbítrio está sobre você. É você. A vida é sua. Hoje é um dia diferente de hoje para amanhã, porque tem um monte de gente decidindo como será o ano de 2022 da vida dele. Alguns estão decidindo que o ano que vem ele começará uma dieta, vai emagrecer 10 quilos. Outros estão decidindo que o ano que vem vai fazer faculdade, que o ano que vem vai para academia, que o ano que vem vai casar, que o ano que vem vou abrir minha empresa, o ano que vem vou ter dinheiro. Tem um monte de gente que de hoje para amanhã vai decidir tanta coisa e vai sonhar com tantas coisas, vai imaginar tantas coisas. É assim. A cada virada de ano, a gente decide uma vida tão diferente para nós. A maioria é assim. É uma verdade. Alguns estão decidindo como é que vai ser a virada amanhã. Na casa de quem? Quem decidir aí, incluir eu, pode incluir eu na sua virada. Eu não dou muito gasto. Se eu levar o Rafael, aí já é outro pensamento. Mas olha só, né? Presta atenção numa coisa. Você que decide. É uma decisão única. Como é que vai ser o seu ano de 2022? Você já pode decidi-lo. 2022. Você pode decidir o seu ano. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia nos traz tantas coisas sobre decisões de pessoas, homens e mulheres, naturais como eu e você. Porque a nossa vida, como eu disse, é feita de decisão. Você de manhã acordou, decidiu levantar, e qual foi a sua primeira decisão? Alguns, a primeira decisão é pegar o celular, e vou ver aqui, se alguém mandou um WhatsApp de noite para mim, ou se curtiram a foto que eu postei antes de noite, antes de dormir. Alguns, hoje em dia está na moda assim, o celular já fica na cabeceira, né? A primeira atitude antes de escovar o dente, fazer qualquer coisa, é pegar o bendito, abençoado celular. Outros, você decide escovar o dente ou não. Que hora que você acordou hoje? Você decidiu acordar que hora? Alguns decidiram acordar 7 horas, outros 8, outros decidiram acordar meio-dia, né? Muitos decidiram ir trabalhar hoje, mas talvez tenha aqueles que decidiram não ir. Hoje eu não vou trabalhar. Alguns decidiram, estão aí no caminho para passear, né? Encarando um trânsito, congestionamento, mas eles decidiram, são decisões. E ninguém te impede de decidir a sua vida. Nada te impede. É você que decide. A decisão é sua, do que fazer com a sua vida, do que fazer com o seu dia. A decisão é nossa. Agora, uma coisa é fato e verdade. Sabe? Tudo aquilo que você faz, todas as suas decisões, elas implicarão em consequências. Consequências positivas ou negativas. A curto, a médio ou a longo prazo, as suas decisões trarão consequências na sua vida. Basta saber de quais serão. Mas assim será. Das nossas decisões depende o nosso futuro. O que você faz agora vai trazer reflexo para a sua vida no amanhã. É assim que funciona. Por isso que nós temos que decidir, e decidir da melhor maneira. Mas sabemos nós decidir algo para nós? Temos competência e capacidade para decidir a nossa vida? Não. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 55, que quem sabe o que é melhor para mim, quem é? Deus. Deus é que sabe o que é melhor para mim.
eu bem sei os planos, os pensamentos, as ideias que eu tenho, e os planos que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, são mais altos que os teus. Por mais que nós tenhamos planos, projetos, ideias para o nosso ano, para decidir todo o nosso ano de 2022, elas ainda são ideias rasas, em detrimento daquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é maior. A questão está, como alcançar esse degrau daquilo que Deus tem para mim? Porque a distância é grande. O que Deus tem para mim e para você está em outro nível, em outro patamar, que não esse. Porque, 2022 eu vou fazer isso, parece bom, mas o que Deus tem é melhor. Só que o que Deus tem está mais alto, está no outro nível. E se eu quero viver em 2022 o que Deus tem para mim, eu preciso mudar de nível. Eu preciso sair desse nível humano, desse pensamento humano, dessa ideia humana e alcançar o nível espiritual, enxergar e ver, e interpretar aquilo que Deus tem para mim. Porque é maior. A questão é essa, é conseguir alcançar, é subir nesse degrau, porque aí só na espiritualidade é que eu vou chegar lá. Senão, homens e mulheres, humanos como nós, estão ali na Bíblia. Você quer exemplo? Qual é o maior exemplo? Lá no início, Gênesis capítulo 3, lembra? Está lá Adão, Eva, eles estão lá, bonitão, legal, vivendo, desfrutando aquilo que Deus tem para eles, quando de repente no capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente vai aparecer e vai perguntar para Eva assim: Eva, chega aí, vamos trocar uma ideia. O que Deus falou para você dessa árvore aqui, Em nenhum momento, ali no capítulo 3, você vai ver a serpente dizendo assim, se eu fosse você, eu comeria dessa árvore, se eu fosse você, eu comeria desse fruto. Não, diz o versículo 6 do capítulo 3, que Eva decidiu comer do fruto, e também decidiu dar para Adão. Foi uma decisão dela, ela teve uma decisão particular de comer daquele fruto, e isso a gente sabe o que ocasionou. A decisão dela de comer daquele fruto, do que não podia, do que Deus disse não, ocasionou, desencadeou tudo aquilo que a gente já conhece na Bíblia. Porque quando a gente toma uma atitude, a gente tem que esperar o que vai acontecer. O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente pode tomar uma atitude e de repente, ali na frente, a gente já pode simplesmente ajoelhar, pedir perdão. Deus perdoa os pecados, mas Ele não vai te isentar das consequências das suas atitudes. Deus, Ele continua sendo Deus e perdoando, mas as consequências daquilo que a gente faz, a gente vai viver. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o detalhe maior. Esse é o detalhe maior. Então a gente precisa, primeiro, entender e mudar de nível e compreender, porque a gente vive, é assim, presta atenção numa coisa, sabe? Quantos são salvos aqui? Levante sua mão, deixa eu ver. Quantos são salvos? Quantos querem ir para o céu? Isso, você vai para o céu. Mas entenda algo aqui, que tem muita gente que vai para o céu, mas ele vive uma vida infernal na terra. E isso não quer dizer que ele não vai para o céu, ele vai para o céu. Só que a vida dele é desgraçada aqui embaixo. Ele vai para o céu arrebentado, estrupiado, surrado, machucado. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem o céu, mas Ele tem uma vida melhor para mim e para você aqui. O problema é que as decisões erradas que nós tomamos aqui, isso acaba afetando a nossa vida. E olha, peça uma coisa, porque às vezes a gente acha que tem coisa pequena ou coisa grande. O que Deus tem para você é grande. Você crê nisso? A trajetória, a caminhada que Deus tem para você aqui na terra é grande. Mas um detalhe. Aqui poucas pessoas entendem de bússola. Eu fui militar e entendo de bússola. Uma coisa que você aprende quando você é militar, principalmente das Forças Armadas, é trabalhar com bússola. E tem
um treinamento que você vive lá, qual é? Usar a bússola. Sabe, é igual aquela brincadeira de esconder lá as mensagens para você encontrar o chocolate e coisa parecida. Só que tem um detalhe: quando você pega uma bússola, se você errar 1 grau na bússola, daqui até na porta, 1 grau já vai dar uma diferença gigantesca. Você não vai achar. Você não pode errar nem 1 grau. O erro mínimo da bússola já vai fazer com que você não chegue ao destino que você tem, por menor que seja. E nós estamos numa caminhada. Você tem uma caminhada a seguir, um caminho a seguir, mas você não pode errar, porque a gente acha que erros mínimos da nossa caminhada não nos tiram da direção correta, e tira. O problema é esse, que tem muita gente nos erros, mas foi pouca coisa. Só que essa pouca coisa de hoje, e o pouco de amanhã, e o mínimo de depois de amanhã, no final, você não vai conseguir acertar. Essa é a questão. Não está em ser cristão ou não. Lembra de Jacó? Quem era Jacó? Jacó é o cara assim, ó. A Bíblia vai dizer que ele é quem? Jacó, a gente sabe e chama ele de enganador. A gente fala que ele é um monte de coisa. Jacó é um monte de coisa. Só que tem um detalhe: quando está ali, o seu pai está ali, pede para ele assim, ó: sai da terra e vai buscar uma mulher para você. Você precisa, Jacó, ir atrás de uma mulher. Só que não pega a mulher daqui, Jacó. Pega a mulher de outro lugar. Vai lá para Padarã e pega a mulher de lá, porque lá tem os nossos parentes estão lá, para você ter a mulher certa. A Bíblia diz que ele vai até lá. Você conhece a história. Quando chega lá, qual é a mulher que Jacó vai crescer os olhos? Ele vai dar uma olhada, está lá Raquel, bonita, formosa. Quer ver uma coisa? Vamos lá, vou ler com você. Vamos lá, abre aí Gênesis. Gênesis capítulo 29. Deus falou muito comigo isso. O nosso versículo que você vai guardar é Isaías 55. Mas segura aí que nós vamos voltar lá. Gênesis capítulo 29, achou aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. Glória a Deus. Gênesis capítulo 29, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê uma vez a dá-la aos outros homens. Fica, pois, comigo. Presta atenção, vem para mim. Jacó vai sair da casa dele. Papai vai abençoar ele, vai falar assim: é o seguinte, Jacó, procura a mulher certa para você. Eu quero que você tenha alguém da nossa linhagem, da nossa família. Você não vai se envolver com essas mulheres que estão aqui perto, porque são mulheres erradas, não vai dar certo. E a Bíblia diz que Jacó vai sair, ele vai até lá. Até aqui está tudo certo, está se cumprindo, está tudo da maneira correta. Mas o que eu quero que você entenda aqui é algo que está dentro desse primeiro contexto aqui. É que quando Jacó chega lá, a Bíblia diz que ele vai se interessar por quem? Por Raquel e não por Lia. E ele vai falar com Labão que ele quer Lia, que ele quer Raquel. Mas o que me chama a atenção aqui é quando Jacó vai dizer assim, ó: é o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos porque eu quero ter Raquel. Primeiro, em nenhum momento dessa história aqui Deus falou para Jacó trabalhar 7 anos. Não tem. Quem decidiu trabalhar 7 anos por Raquel? Foi Deus que mandou? Não. Jacó que decidiu. Decisões na nossa vida que podem implicar em problemas.
Por isso que você tem que decidir certo. Quem falou que Jacó precisava trabalhar 7 anos para ter Raquel? E muitas vezes na história da nossa vida, a gente está decidindo o quê? Decidindo se esforçar, decidindo se acabar, decidindo se destruir em tantas coisas, no trabalho, buscando na profissão, na empresa e tantas outras coisas. Mas Deus nunca disse para ele que ele tinha que dar tudo isso para Raquel. Tem coisas que a gente faz e que a gente se compromete, mas Deus nunca disse para nós. Então toma cuidado com as suas decisões para o ano de 2022. Não se comprometa naquilo que Deus nem falou para você. E tem muita gente que está se comprometendo. Tem gente que vai entrar na academia no dia 1 e sair no dia 2. Tem gente que vai entrar na faculdade em janeiro e trancar a matrícula em fevereiro. Então assim, não se comprometa com aquilo que Deus nem está no negócio. E aí o que vai acontecer aqui? Só para a gente resumir, ele vai trabalhar 7 anos, e aí quando ele chega lá, cadê minha Kel? Labão vai dar para quem? Para ele, vai dar quem para ele? Lia. Aí ele vai dormir, quando ele acorda no outro dia, rapaz, Jacó devia estar mamadão, né? Para não ver nem quem era que estava ali de noite. Acho que Lia mandou apagar a luz. Ele vê no outro dia que não era. Aí Labão chega para ele e fala o seguinte: agora você trabalha mais 7 anos que eu vou te dar Raquel. 14 anos da vida de Jacó por causa de uma decisão. Em nenhum momento Deus falou que ele tinha que ficar todo esse tempo. E quer mais? Que às vezes as pessoas falam assim, então, aqui tem outro detalhe. O problema é quando você decide por você e deixa Deus de lado. Primeiro, Jacó queria quem? Raquel. Labão deu quem para ele? Lia. O que aconteceu aqui? Ele vai trabalhar 14 anos e agora ele tem Raquel, mas ele também tem Lia. Tá certo isso? Não, tá tudo errado. Por quê? Porque não era para Jacó ter 2 mulheres. Abraão tinha Sara, Isaac tinha Rebeca. E agora Jacó? Não era, está errado. Porque quando a gente toma decisões, muitas vezes implicam em sair daquilo que Deus tem para nós. Deus nunca teve isso para Jacó. Ele vai ficar lá 14 anos. A Bíblia diz que ele vai trabalhar mais 6. Você vai ver aqui em Gênesis capítulo 30, ele falando assim com Labão: eu fiquei aqui 20 anos trabalhando, 20 anos da vida de Jacó perdida, porque ele decidiu. Escute uma coisa: o ano de 2022 não pode ser um ano perdido na sua vida só porque você decidiu algo. Então preste atenção nas suas escolhas para o ano de 2022. Decida, mas decida num plano elevado, decida num plano de Deus, numa visão de Deus, para que você não chegue ao final do ano de 2022 e você diga que o ano foi perdido. Jacó vai falar para Labão: eu estou aqui há 20 anos. Só depois de 20 anos ele vai falar: eu trabalhei 7 por Lia, 7 por Raquel e mais 6 para você. 20 anos. Que Deus nunca mandou ele trabalhar. Então a gente precisa tomar cuidado, irmão. E sabe, tá com a Bíblia aí? Nós estamos aqui no 29. Volta só um pouquinho. Ali, Gênesis 28. Olha só. Gênesis 28. Versículo 20. Fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
a gente é muito Jacó, e muitas vezes na nossa vida, a gente faz voto com Deus, a gente fala, Deus é meu Deus, mas Ele que tomou conta, Ele que decidiu. Às vezes a gente fala muito que Deus é o meu Deus, Deus é que controla a minha vida, Deus é que controla a minha casa, Deus é que controla a minha família, mas as decisões são minhas, elas não são de Deus, e muitas vezes as decisões que eu tomo, que Deus não está no meio, isso provoca percas, derrotas e fracassos na minha vida. Ele falou aqui, só que ele falou e não viveu. Ele falou e não viveu. Você vai ver Jacó fazendo voto, você vai ver Ruth fazendo voto. Ruth fez voto, falou assim, eu não vou te deixar nem te largar. Ruth fez o voto e cumpriu. E viveu, mesmo na maior dificuldade, ela não vai sair do lado de Noemi, vai ficar ali do lado. Ela vai estar sempre ali. Você vai ver Ana fazendo voto. Se tu me deres um filho, Senhor, mas vai gemer, vai sofrer, mas vai viver o voto. A gente precisa entender, tudo é decisão. Tudo é decisão. Na minha vida, na tua vida, na nossa vida é decisão. A gente fala muito de um cara chamado Davi. A gente fala muito dele. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus escolheu para ser rei. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, Deus tem uma escolha para você. Sim. Deus escolheu você para reinar. Quantos acreditam nisso? Deixa eu ver. Você acredita mesmo? Coloca para mim em 1 Samuel 27, por favor. 1 Samuel capítulo 27. Enquanto eu procuro aqui. Olha lá. Davi, hein? Deus tem uma promessa na sua vida? Quantos creem? Deus falou com Davi, falou ou não falou? Você vai ser rei, Davi. Você vai ser o cara. Eu vou colocar você no trono. Você vai reinar. Eu vou ser através da sua vida. Mas parece alguma coisa com esse Davi que está aqui, ó. Olha lá. Olha como é que Davi está por dentro aqui, agora, ó. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia eu ainda vou perecer pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim eu escaparei da sua mão. Vem para mim, quem está comigo diga amém. A gente é muito assim, porque Deus está falando assim, olha, eu tenho um ano de 2022 de vitória para você. Eu tenho um ano de 2022 de milagre para a tua vida. Só que tem horas na história da nossa vida que a gente é meio Davi assim. Mesmo sabendo que Deus tem promessa, mesmo sabendo que Deus falou, Ele vai falar isso dentro do seu coração. Ah, eu acho que eu ainda vou morrer. Eu acho que ainda Saul vai prevalecer, então é melhor eu fugir, é melhor eu deixar tudo. A gente muitas vezes, irmãos, está deixando tudo e abandonando tudo. Eu não estou falando material, não, estou falando da fé mesmo. A gente muitas vezes está deixando o nosso vínculo com Deus, o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus. A gente muitas vezes está deixando a nossa fé de lado, sabe por quê? Porque muitas vezes a coisa está difícil. Esse momento da história aqui de Davi não era nada fácil. E quantas vezes na nossa vida as coisas não estão fáceis não, irmão? Ninguém está te prometendo aqui facilidade. Não existe um passaporte da facilidade. Olha, 2022, sombra, água fresca, água de coco. Você vai ter aflição, você vai viver momentos difíceis, sim. Eu não estou aqui para te enganar, mas creia, tem uma visão elevada, tem uma visão sobrenatural. Acredite, por mais difícil que esteja, por mais complicado que possa ser, Deus vai estar com você. Eu não te deixarei. Mas você tem que decidir. Ou você decide, ou você fica parado.
a decisão é sua. Porque até para ficar parado eu preciso decidir. Não vou fazer nada. Decidi ou não? Decidi. Em 2022 será o ano de grandes decisões na sua vida. Você crê? Quantos querem? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Grandes decisões implicam em grandes coragens, grande fé. Se você quer viver coisas grandes, se prepare para ter uma fé grande. Eu vejo muitas pessoas que travam na hora de decidir, que param na hora de decidir. Eu preciso que alguém ore por mim, porque eu não consigo decidir. Olha para o irmão que está lá e diga para ele: você vai ter que decidir a tua vida. E se eu errar? Então, decisões erradas levam a consequências. Decisões que você vai tomar a médio, curto e longo prazo. É isso. É isso. Sabe? E assim, não é a igreja que decide. A decisão que você tem que tomar não é a decisão que parece ser a melhor. Porque muitas vezes a decisão que nós tomamos naquele momento nem parece ser a melhor, mas é a certa. Essa que é a questão. Não é tomar a melhor decisão, é tomar a decisão certa. Porque nem sempre a melhor é a certa. É isso que muita gente não entende. Eu vou tomar a que é melhor. Aí você toma a que é melhor, só que era a decisão errada. Então eu preciso orar a Deus para que eu tome a decisão certa. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro desse camarada chamado Ló. Como Ló deu cabeçada. Tem muito Ló por aí afora. 90% das decisões que Ló tomou foram decisões erradas. A maioria. Ele decidiu pelas Campinas. O anjo está lá. Eu lembro quando Gênesis 19, o anjo está lá, chega na casa dele, 2 anjos na casa dele, estão lá na casa dele. A Bíblia diz que o povo de Sodoma vai chegar, vai rodear a casa de Ló, está ali em volta da casa de Ló, porque aquele povo estava tão corrompido que queria fazer sexo até com os anjos. A Bíblia diz que Ló vai sair na porta e vai dizer assim: olha, eu tenho aqui 2 filhas que são filhas virgens, pega as minhas filhas, não pega os anjos não. Que decisão é essa que Ló tomou? Ele está dando a família dele, entregando a família dele, em detrimento dos anjos. Nossa, como Ló era espiritual. Não, vem comigo e reflete aqui comigo. Primeiro, Deus precisa que você defenda Ele? Precisa, sim ou não? Não. Parecia aqui que Ló está sendo o cara, né? Nossa, olha, meu Deus, entregou em sacrifício. Não. Primeiro, que Deus não precisa que você defenda Ele. Segundo, que isso aqui só demonstra como Ló era com a família dele. Ele não tinha autoridade nenhuma na família dele. Como o senhor sabe disso, bispo? Olha as filhas, olha o que vai acontecer. Ele falou para a mulher dele: não olha para trás. A mulher dele vai olhar. Você sabe disso? Ele não tinha autoridade nenhuma. As decisões que Ló tomava não eram levadas a sério. E às vezes a gente está tão já que as decisões que a gente toma não são mais levadas a sério. 2022 será um ano, escute, para de ser volúvel, tá? De manhã eu decido que eu vou para a direita, meio-dia que eu vou parar, e à tarde que eu vou para a esquerda. Para com isso. Tem gente que você não sabe, não consegue interpretar qual é a decisão que ela vai tomar.
Olhe para o irmão que está ao teu lado, catuca ele e diga para ele: seja decidido. Seja decidido. Eu decidi que eu vou fazer. Mas aí começa a vir os empecilhos. Não está dando certo. Eu decidi que eu ia fazer, mas eu já vou rever minha decisão. Sustenta, permanece. Deus está falando com pessoas aqui. Sustenta, permanece, continua, prossegue, vai até o final. Se você decidiu, vai. Deus vai te honrar. Deus é contigo. Deus vai estar ao teu lado. Não volta atrás das suas decisões, não. Não recua. Eu decidi, mas está tão assim que eu, sabe? Não volta atrás, não. Eu preciso decidir. Decida a sua casa, decida a sua família, decida viver o que Deus tem para você, não o que você acha melhor para você. Decida ser um pai melhor, uma esposa melhor, decida ser um filho, uma filha melhor. Decida ser um homem ou mulher de Deus melhor. Decida isso. Tome decisões que você vai honrar na sua vida. Será um ano de decisões extremas. Sim, tem coisas fáceis que você vai ter que decidir. Isso aí. Mas terão também decisões difíceis que você vai ter que tomar. É a sua vida, é você que vai decidir. 2022 será ano de decisões. Eu vou, eu fico, eu saio, eu faço, eu abro, eu compro, eu vendo. Você, Deus, eu faço ou não? É porque eu sou crente. Não, tem muito crente que é abençoado. Aquilo que eu estou te falando. Para o céu você vai, amiga. Vai saber como é que está a tua vida aqui na terra. Lembra Isaías 38? Lembra do profeta, do rei Ezequias? Eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o profeta chegou lá, Isaías chegou e falou: rei, seguinte, dá uma arrumada aí, organiza sua casa, porque você já era, hein? Se Deus chegasse hoje aqui e falasse assim: amanhã é o seu último dia, dá uma organizada aí, que amanhã você vai morrer. O que você faria? O que você faria nas suas últimas 24 horas? Dá para pensar? Nossa, hein? E aí, Dalva? Você só tem 24 horas. Dá uma pensada aí. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem aqui? É que Deus falou assim, você vai morrer. Só que assim, dá uma arrumada na sua casa. Se eu vou morrer? Então. Só que no versículo seguinte, quando Ezequias vai falar com Deus, o que ele fala com Deus? Ele fala assim: Senhor. Coloca aí Isaías 38, por favor. 1, 2, 3. Vê se eu acertei. Olha lá, Isaías 38. Naqueles dias Ezequias ficou doente. Primeira coisa também, tá? Outra coisa que eu já vou abrir um adendo aqui. É o diabo. Não. Porque a Bíblia vai dizer aqui no versículo seguinte que Ezequias era homem de Deus. Porque tudo que é o diabo, não, fruto de decisão. Não é o diabo não, irmão. Trancou a porta, fechou. Oxe, fruto das suas decisões. Não deu certo, quebrei a cara. O diabo não. Tira o diabo disso aí. Fruto das decisões. Ezequias está assim, mas está na frente ali. Por que ele está assim? Vai morrer.
versículo 2. Olha lá. Pode colocar o versículo 2, isso. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. E o que ele disse? Olha lá. Versículo 3. Senhor, eu tenho servido, fidelidade, devoção, né? E tenho feito o que tu aprovas. É o cara. Fiel, devoto. Meu, é o crente, hein? É você ali. Posso ouvir um amém? Mas fiel, devoto, mas está morrendo e vai morrer. Era um religioso. Como o senhor sabe disso? Está aí, está escrito aí. Ele vai orar? Vai. Deus vai acrescentar 15 anos? Vai. Mas tem que arrumar a casa. O que Deus está dizendo assim, ó? Você vai morrer. Só que assim, ó, tem uma coisa que você esqueceu aí para trás, Ezequias. Sua casa. E o que Deus está dizendo ali, não é que a casa dele está desarrumada. Põe o sofá no lugar. Arruma a geladeira, Ezequias. Que casa? Ele está falando da casa, família. Ezequias era uma benção. Só que a casa dele. Ele decidiu ser uma benção na igreja. Mas e a casa dele, e a família dele? A nossa vida, ó, 2022. A nossa vida é uma vida de escolhas e de decisões. Somos nós que decidimos. Você, olha, presta atenção numa coisa. Você que decide aonde você põe o seu tempo. Posso ouvir um amém? Você é que decide. Você é que decide aonde você põe o seu dinheiro. E você é que decide aonde você coloca a sua atenção. Tempo, dinheiro e atenção. É você que decide. Ninguém mais. Eu gasto meu tempo. Pronto, você decidiu. Você decidiu vir gastar o seu tempo aqui na igreja hoje. Muitos não. Eu decidi ir para o shopping. Eu decidi dar o dízimo. Você reconheceu a bênção e decidiu ofertar. Você decidiu dar sua atenção a Deus. É a gente que decide. Tempo, dinheiro e atenção é sinônimo de prioridade. Porque às vezes, se eu decido que a minha atenção tem que ser para o meu trabalho, como é que eu vou dar atenção para a minha família? Se eu decido que o meu tempo é para fazer a faculdade, para ganhar o ano que vem, meu tempo, eu vou investir meu tempo na academia. Eu vou investir meu tempo para perder esses 10 quilos. Meu Deus, se eu perder 10 quilos, eu vou sumir. Meu tempo, ano que vem, eu vou ter tempo. O problema do povo hoje, do ser humano, é que ele não tem tempo. 24 horas não dá para nada. Tem que conversar com Deus para ver se o dia tem uns 30, uns 40, porque 24 não está dando. Mas você está fazendo o quê? Você dorme. Da 0 a 6, fazendo o quê? Aproveita esse tempo aí, ó. Né? Tem gente que só tem tempo para dormir, né? Outro só tem tempo para comer. Prioridade: dinheiro, tempo, atenção. Eu tenho atenção para o trabalho, eu tenho atenção para o namoro, mas muitas vezes eu não tenho atenção para a família, eu não tenho atenção para os filhos, eu não tenho atenção para o meu pai, eu não tenho atenção para a minha mãe. Isso tudo é prioridade. O que Deus falou aqui com Ezequias é prioridades. Ele é o cara. Às vezes a gente é fiel a Deus e tudo, mas o problema são as prioridades, as atenções. Não tem nada de errado. Com Deus ele está bem, mas está na cara que em casa o negócio está zoado. Samuel foi uma bênção, não foi? Foi. Os filhos de Samuel foram uma negação. Negação.
Então não adianta você ser uma bênção e a geração que vem ser uma negação. Não adianta. Então, 2022, tenha tempo, tenha atenção, invista na sua família, que isso Deus falou comigo. Em 2022, dedique tempo para a sua casa. Aí sou uma bênção na igreja e em casa. Lembro, ano de decisão. Não adianta você falar, amém, Senhor, aleluia. Aí sai ali. Aí vou ver o que eu vou fazer aí no ano aí, Tem que, escute. Decisão é algo que você decide. Não adianta só você falar aqui e sair ali fora. Decida. Quer ver uma coisa? Eu já termino, eu já vou terminar. Deus falou aqui com Ezequias. Ezequias não falou isso aí, Não falou? O Senhor. Aí chorou. Presta atenção. Chorou amargamente, não foi? Que lindo. Que lindo. Aí Deus vai dar quantos anos para ele? 15. Volta lá, Isaías, vou te dar 15. Fala que eu dei 15 para Ezequias. Põe para mim 39. Põe o 39. Põe. Isaías, deixa eu ir até lá. Isaías 39. Aí, olha só, naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias uma carta e um presente, porque soubera da sua doença e da sua recuperação. O que aconteceu com Ezequias virou testemunho. Testemunho. 2022 vai ser ano de testemunho na sua vida. Quem crê, diga amém. Vamos testemunhar. Todo mundo ficou sabendo do que Deus fez na vida dele. Aí, quando Deus começa a fazer na sua vida, isso também é um problema. Decida ficar fiel. Posso ouvir um amém? Decida ficar fiel. O cara mandou até carta, mandou presente. Aí Ezequias vai ficar empolgado. Eu não vou ler aqui o capítulo 39, depois você lê na sua casa. Ele vai chegar, a Bíblia diz que ele vai abrir as portas do palácio. A Bíblia diz aqui que ele vai abrir os tesouros. Eu já até ministrei sobre isso para você aqui. Irmão, assim, Deus vai te dar testemunho, como deu. Mas assim, tem coisa que você não pode abrir. Tem coisa que é só entre você e Deus. Ezequias vai abrir os tesouros da família, vai abrir a casa dele. Esse aqui é meu filho, minha filha. Irmão, tem coisa que é intimidade, você não tem que abrir. Mas o que eu quero dizer para você é o que está no final aqui do capítulo 39. É o que está aí bem no finalzinho aí, Põe para mim o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 39. Só para a gente terminar. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Agora aqui, é aqui. Palavras de Ezequias. Você está vendo aí? Está aparecendo aí para você? Leia o que está escrito aí. Vem para mim, presta atenção. Isaías 38. Deus falou assim: ô Ezequias, dá uma organizada na sua casa, na sua família, Aí Ezequias vai chorar, tá? Aí Deus vai falar: 15 anos. Olha o cara que estava chorando lá. Aí Deus falou assim: seus filhos, você não vai ter geração, Ezequias. Pelas suas atitudes, nem geração você vai ter. Seus filhos serão eunucos, não vai ter futuro. Aí ele fala assim: bom, se não é eu, beleza. Esse é um cara que está preocupado com a família? Adiantou alguma coisa? O que eu quero dizer para você é isso.
Porque não adianta você falar aqui da boca para... esse ano quero paz no meu coração. Esse ano eu vou ser um paizão. Esse ano eu vou ser uma mãezona. Esse ano vai ser... Olha, filho, inclusive até choro. Conta comigo. Mas aí, é só na virada. Eu vou ser um filho melhor. Eu vou ser um pai melhor. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou ser um esposo melhor. Mas só na virada, até chora. Na virada tem até choro. Mas não passou nada aí. Por que Deus falou para ele que ele tinha que arrumar uma família? Por isso, ó. Você tem que cuidar da sua geração. Posso ouvir um amém? Você tem que cuidar do seu futuro, dos seus filhos. Você tem... Escute, você tem que deixar um legado. Ezequias está preocupado com o legado? A questão é, como você quer passar por essa vida? Eu vou passar bem. Vai ter segurança enquanto eu viver? Está tudo certo para mim? Beleza, então. Ele não tinha preocupação nenhuma. Mas na igreja ele era o cara. Ele era fiel. Então, religioso. Quantos estão entendendo isso nessa noite, irmão? Sabe por quê? Essa palavra talvez ficou longa, porque você tem que decidir muita coisa para a tua vida. As suas decisões vão refletir no seu ano. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Parece tão legal o Ezequias do 38, mas o Ezequias do 39. Quem é você? O do 38 ou do 39? Quem somos nós? A Eva que decidi. E a decisão vai implicar na transformação da humanidade. Eu sou quem? O Jacó. Eu não sei o que é melhor. 7 anos aí, ó. 7 anos de chicote. Às vezes a gente está sofrendo à toa. Era preciso? Não. E a decisão de Jacó ainda trouxe um problema, que ele chegou de volta. Aí, painho, trouxe 2 mulheres. Nunca foi vontade de Deus que ele tivesse 2 mulheres. Decisões. Era bom para Davi, mas no meio do caminho ele... vou fugir. Às vezes a gente decide fugir também. Porque a gente acha que vai morrer no meio do caminho. Por mais que Deus fale, às vezes lá no coração, como disse Davi, lá no fundo, a gente decide largar tudo, deixar tudo e fugir. E depois Davi vai ter que se fingir de louco, de doido, vai ter que babar, vai ter que fazer um monte de coisa. Nossas decisões trazem consequências. 2022, ano da decisão. Esquece aquele papel que você vai escrever o que vai decidir. As suas decisões têm que ser baseadas em Deus. Qual é o versículo que Deus falou comigo? Esse que eu te falei. Pega aí Isaías 55. É isso aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus. O meu são mais altos do que os seus. Assim, os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos muito mais altos que os seus. Eu vou pensar no que Deus tem para mim. Eu vou enxergar o que Deus tem para mim. Eu vou decidir as decisões de Deus. Quem decide sou eu. Tudo isso é para dizer para você que não adianta você decidir ser um frequentador de igreja,
Não adianta você decidir ser um crente como Ezequias. Não adianta você fazer voto como Jacó. Se tudo isso não tiver num plano elevado, no mais alto, fique de pé. Fique de pé. Eu quero orar uns minutos, poucos minutos com você. Mas eu preciso que você tome posse dessa palavra aí. Eu decidi. Hoje eu decido aqui. Qual é a decisão que eu tomo aqui hoje? Eu decido que eu vou viver aquilo que Deus fez.